Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Para falar sobre alguém, devemos primeiro conhecer sobre seus valores, seus princípios, suas conquistas, seus feitos. Foi pensando nisso que esse programa foi criado, para falar não simplesmente de uma pessoa, mas para falar de Jesus. Programa Falando de Jesus, há 1 ano, levando a mensagem da cruz a todo mundo. O programa Falando de Jesus quer agradecer primeiramente a Deus por nos dar essa oportunidade. As 6 rádios afiliados que aceitaram o convite para fazer parte desse chamado e transmitir o programa diariamente. Também a todos os colaboradores que de uma forma direta ou indireta contribuíram com o programa Falando de Jesus. Aos mensageiros que aceitaram o chamado e o convite de Deus para anunciar a sua mensagem. Nosso agradecimento a você que através do programa busca a cada dia conhecer a Jesus. O céu está em festa. Programa Falando de Jesus. 1º ano no ar. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Essa luta parece que não vai passar. O vento soprou mais uma vez. O inimigo te afronta, dizendo que você não vai vencer. Mas eu quero te falar que a última palavra é Deus quem dá. Ele ainda é o mesmo. Essa luta vai passar e você vai ver um milagre acontecendo. Deus nunca te abandonou. No deserto contigo passou. Assistiu teu sofrimento. Então vou profetizar e Deus vai te levantar. Esse é o seu momento. Eu profetizo um novo tempo na sua vida. Eu profetizo, receba a bênção sem medidas. Eu profetizo, na sua casa chegou salvação. Seja abençoado, irmão. Eu profetizo que a promessa vai acontecer. Eu profetizo, Deus vai te surpreender. Eu profetizo que vai ser muito grande o que Deus irá fazer.
ser surpreendido quando ver Deus te usar. Então comece a cantar o hino da vitória, porque quem te prometeu é fiel pra cumprir e vai começar agora. Eu profetizo um novo tempo na sua vida. Eu profetizo, receba a bênção sem medidas. Eu profetizo, na sua casa chegou salvação. Seja abençoado, irmão. Eu profetizo que a promessa vai acontecer. Eu profetizo, Deus vai te surpreender. Eu profetizo que vai ser muito grande o que Deus irá fazer. Rádio Popular, agora são 17 horas e 56 minutos, 17h56. Uma ótima noite para você, meu amigo, para você, minha amiga. A você que gosta, a você que ama, a você que escuta, a você que obedece, a você realmente que está pronto para servir a esse Deus Todo-Poderoso, a este o qual deu seu Filho amado Jesus para morrer numa cruz, pregado, crucificado, com uma coroa de espinho, exatamente pelo meu pecado e pelo seu pecado. E a graça de Jesus derrama sobre toda a nossa vida e sobre toda a face da terra, porque se estamos aqui é pela misericórdia de Deus. Deus nos previu, Deus nos preveniu de que nós teríamos dias difíceis, nós teríamos dias que de repente nós teríamos que negar a Jesus. E hoje o que nós vemos na face da terra é que por causa de um trabalho, ou por causa de uma residência, ou por causa de um prato de comida, ou por causa de uma internet, ou por causa de algum motivo sobre a terra, às vezes desobedecemos o mandamento de Deus. Deus realmente lhe intercede pelas nossas vidas quando realmente, a qualquer momento, quando nós pedimos misericórdia. Mas Deus permite que nós passamos momentos difíceis na vida por algo que está errado em nossa vida. Algo que está errado no nosso meio, algo que está errado na nossa casa, algo que está errado no nosso trabalho, algo que está errado no meu coração. De repente para o mundo você vive alegre, de repente para o mundo você vive feliz. De repente para o mundo você compra uma felicidade. De repente para o mundo você compra as coisas materiais. Mas quando de repente você se encontra num quarto sozinho, ou até mesmo num cantinho sozinho, vem sobre você uma tristeza, vem sobre você exatamente um aperto no coração, de que você não é feliz, de que realmente você está rindo para as pessoas, de repente você está agradando as pessoas, mas a si mesmo você não está se agradando. Deus nos deixa um alerta para que nós possamos fazer uma reflexão da nossa vida, porque mais importante é nós estarmos alegres, felizes com Deus, passando momentos difíceis, mas honrando a Deus. Às vezes nós queremos ganhar, sem se importar se estamos ofendendo o próximo. Às vezes nós queremos ganhar, levando vantagem em cima do próximo. Às vezes nós queremos aquilo que não está ao nosso alcance, por inveja, porque alguém tem algo. Deus nos chama exatamente para nós refletirmos, exatamente para que nós possamos nos corrigir, para que nós possamos realmente ficar em ligação com o céu.
O mundo nos oferece muita coisa boa, mas em cima dessas coisas boas tem muitas coisas ruins, tem muitas coisas podres, tem muitas coisas que desagradam a Deus. E isso me chama para que eu possa refletir sobre o dia a dia da minha vida. Isso me chama a atenção para que eu possa prestar atenção quando eu falo com alguém ou quando eu escuto algo de alguém. Porque às vezes Satanás quer nos usar. Às vezes Satanás quer exatamente refletir sobre nós algo que ele deseja. Amigo ouvinte do programa Falando de Jesus, estamos chegando nesse dia de hoje, querendo pedir perdão a Deus exatamente por algo se eu fiz a alguém ou se alguém fez a mim. Querendo eu, Deus, me purificar exatamente porque o mundo está me mostrando que as pessoas estão passando por cima dos mandamentos de Deus, para ela se dar bem na vida, para ela ser feliz na vida. Então, vamos fazer uma reflexão. Com este lindo louvor que a nossa cantora Tainá Freitas pediu que ela profetiza. E eu peço a Deus, está entendendo, que Ele, em primeiro lugar, profetize bênção na minha vida, mas também na sua vida. Que tire todas as coisas que estão ruins em mim e também no seu coração. Que você seja uma pessoa pura, feliz, sabendo que você realmente pode passar dificuldades, mas que você não passa por cima de Deus. Às vezes nós fazemos algo errado pensando que Deus não vê, que Deus não sabe, mas Deus sabe. Deus simplesmente ele permite que você mente, Deus permite que você engane, Deus permite que você finja, porque Ele te deu um livre-arbítrio. O livre-arbítrio é para você escolher o certo e o errado, mas quando realmente a sua vida ficar de cabeça para baixo, pensa que tem algo que está errado. E é assim que Deus quer que nós corrigimos, para que as bênçãos de Deus venham sobre nós. Numa leitura bíblica, exatamente, Josué queria vencer a guerra, mas Josué era com Deus, Deus era com Josué. Mas tinha algo que alguém no meio do povo de Deus tinha feito errado. Deus permitiu. Mas quando Deus falou com Josué que era para tirar algo que estava errado no povo, Josué voltou a ser vitorioso. E você, quer ser vitorioso na vida? Tira algo que realmente está incomodando a Deus. De repente uma mentira, de repente uma enganação, de repente um fingimento, de repente algo que não agrada. Aí você vai ser vencedor. Enquanto realmente não tirar algo que está dentro de mim ou dentro de você, algumas coisas vão se tornar cada vez mais penosas. Algumas coisas vão se tornar mais difíceis. E depois você fala, por que que eu não consigo nada? Por que que eu não vou para frente? Por que que é só comigo que as coisas acontecem? Mas de repente é porque algo você está fazendo que não agrada a Deus. Rádio Popular, são 18 horas e 3 minutos. Queremos saudar todos vocês que estão nos ouvindo. Estamos mais uma vez nessa quarta-feira no programa Falando de Jesus, aguardando o nosso mensageiro chegar, né? Daqui a pouquinho. Ele que sempre chega aqui em cima da hora, então deve estar chegando daqui a pouquinho. E então, para nós ouvir mais uma palavra de Deus abençoada nessa festa que nós fazemos nesse mês de junho para Jesus. Festa exatamente de um ano de programa falando de Jesus aos corações do povo serrano, aos corações do povo brasileiro, aos corações do povo mundial, ok? A todos vocês convido agora a emprestar o seu ouvido, abrir o seu coração para ouvir uma palavra abençoada que Deus vai nos trazer hoje, com certeza. Agora na Serra, 18 horas, agora na Serra, 18 horas e 4 minutos, 18 e 4, vamos à oração do Pai, a oração da família e vamos aguardar o nosso mensageiro daqui a pouquinho, com certeza deve estar chegando no estúdio aqui da Rádio Popular, ok? 18 e 4, uma ótima noite. Ó Deus que estás nos céus, Senhor,
arquiteto do universo. Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois, que a família comece e termine
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Para falar sobre alguém, devemos primeiro conhecer sobre seus valores, seus princípios, suas conquistas, seus feitos. Foi pensando nisso que esse programa foi criado, para falar não simplesmente de uma pessoa, mas para falar de Jesus. Programa Falando de Jesus, há 1 ano, levando a mensagem da cruz a todo mundo. O programa Falando de Jesus quer agradecer primeiramente a Deus por nos dar essa oportunidade. As 6 rádios afiliados que aceitaram o convite para fazer parte desse chamado e transmitir o programa diariamente. Também a todos os colaboradores que de uma forma direta ou indireta contribuíram com o programa Falando de Jesus. Aos mensageiros que aceitaram o chamado e o convite de Deus para anunciar a sua mensagem. Nosso agradecimento a você que através do programa busca a cada dia conhecer a Jesus. O céu está em festa. Programa Falando de Jesus. Primeiro ano no ar. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Já tá pronto? Já tá no ar, já. Amém? Glória a Deus. O pessoal lá no Miami tá te ouvindo já. Amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. E é um motivo de alegria estarmos mais uma vez aqui para falar de Jesus, né? Esse é o nosso propósito. Graças a Deus por mais essa oportunidade. E envolvidos aqui já com uma notícia que breve, se Deus quiser, falarei depois, se assim Deus permitir. Mas eu tenho uma palavra de Deus, vamos falar de Jesus mais uma vez. Estamos aqui, meu nome é Kleber, pastor da Igreja Evangélica Vida, aqui em Taquaraú. E estamos aí pela graça de Deus para falar de Jesus. Eu louvo a Deus por essa porta aberta, que a gente está aqui falando do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Paulo uma vez fez uma oração, numa de suas cartas, e pediu nessa carta que os irmãos orassem para que abrisse uma porta, e essa porta era para pregar a palavra, e nada melhor do que uma porta aberta para pregar a palavra de Deus. Então isso é muito bom, estamos aqui para isso. E eu quero ler um texto um pouco conhecido, mas pouco falado também. É no capítulo 7 de Lucas, 17 melhor dizendo, capítulo 17 de Lucas, onde vai ser falado aqui sobre a cura de 10 leprosos. Vamos ler, se você tiver a oportunidade de estar com a Bíblia em mãos. Pegue-a, acompanhe a leitura. Se não tiver essa oportunidade, você pode estar com os ouvidos atentos, porque eu acredito que você pode mesmo estar trabalhando aí, andando na rua, debaixo de uma caixa dessa de som, sentado na praça, conversando com os amigos, ou saindo ao trabalho, e você pode ter essa oportunidade de estar ouvindo. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Então, capítulo 17 do Evangelho de Lucas diz assim, a partir do verso 11:
E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Oremos ao Senhor com base nessa palavra, em cima dessa palavra, pedindo que o Espírito Santo dele venha de forma sobrenatural, visitando você aí, te abençoando, porque eu sei que muitos nesse momento não querem ouvir, mas muitos estão com os corações e ouvidos inclinados, e eu creio no poder da palavra de Deus, que pode trazer à existência as coisas que não existem. Em nome de Jesus oremos. Pai querido, quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, mais uma vez, e pedir ao Senhor que a sua palavra foi lida, e o Senhor tem um compromisso com a tua palavra, e eu tenho um compromisso com o Senhor, e em nome de Jesus, mais uma vez eu vim aqui para falar do Senhor. Me dê sabedoria, me dê graça, que o Senhor fale através desse humilde servo, fale através da tua palavra, que o teu nome seja honrado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém, queridos? Então, esse momento é um momento onde Jesus, ele está indo para Jerusalém. Ele está indo a caminho. O contexto aqui mostra que ele estava antes falando até de uma parábola com respeito à salvação, que é a parábola do rico e Lázaro. E ali ele estava ensinando com respeito às pessoas que se prendem a riquezas, as pessoas que se prendem às vaidades, enfim. Ele dá uma lição. E no contexto, ele fala sobre também os escândalos. E logo na sequência dessa conversa, ele vai com seus discípulos a caminho de Jerusalém. E quando ele está caminhando, ele entra no verso 12, numa certa aldeia. E nessa aldeia, saíram ao encontro dele 10 homens leprosos. Ele passa por essa aldeia. Dá para entender que era um lugar específico. Essa passagem que nós lemos dos 10 leprosos é quando o leproso, ele estava doente na época, porque lepra é uma doença incurável, uma doença repugnante, uma doença ruim, até de estar perto de quem tem, porque a lepra, ela gerava mutilação dos órgãos, dos membros do corpo, melhor dizendo. Ela gerava mutilação dos membros do corpo. Com isso caía-se dedos, mãos, até pernas, pé, porque a lepra ela corrói os ossos, o tecido, e com isso, antes de ser mutilado o membro do corpo, gerava-se até um mau cheiro devido à lepra. E com isso, as pessoas que tinham essa doença, elas não podiam ficar em qualquer lugar. Então Jesus, quando ele vai para Jerusalém, ele passa por uma aldeia e sai ao encontro 10 leprosos. Dá para entender que essa aldeia, de fato, era uma aldeia que só tinha leproso. Porque o leproso não podia ficar inserido na sociedade saudável, vamos dizer assim. Então, eles tinham que estar ali, reservados, isolados, só entre eles. E muitos deles esperando até a morte, ou esperando a melhora, enfim. Mas dava para ver ali que eles estavam até sem esperança, pois estavam isolados.
E eu fico imaginando, quando eu li esse texto, e quando leio esse texto, porque a palavra é viva, cada vez que a gente lê o mesmo texto várias vezes, a gente aprende uma coisa diferente, porque a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. Eu aprendo que Jesus, ele sempre está passando em algumas aldeias. Jesus sempre está a caminho e está dando oportunidades. Aqui eu vejo uma grande oportunidade para a vida daqueles 10 leprosos. Eles não tinham nem ideia que Jesus ia passar ali. Eles nem esperavam, que o texto não relata algo semelhante. Jesus não estava fazendo milagre. O povo gosta de milagre, desde aquela época até hoje. Quando Jesus começa a pipocar bênçãos, todo mundo vai atrás da bênção. Aqui foi diferente. Aqui, Jesus vai atrás do pecador. Jesus vai atrás do leproso. Mas peraí, pastor, como que você disse que ele vai atrás? A Bíblia diz que ele estava indo para Jerusalém. Agora eu te pergunto, Jesus sabe todas as coisas. Jesus conhece o seu pensar, o seu deitar, o levantar, o que você vai fazer daqui 2 horas. Ele sabe de todas as coisas, e naquela época também ele sabia. Ele tinha toda a plenitude do Espírito Santo de Deus. Ele era o próprio Deus encarnado. Saiba disso. Jesus não é somente um profeta. É o Deus em carne e osso que veio aqui na terra. Viveu como um homem. Sofreu no meu e no seu lugar. Porém sem pecado. Mas ele sabia de todas as coisas porque ele era Deus e é Deus. E sendo Deus, o Todo-Poderoso, sentado à destra de Deus Pai, ele passa ali, conhecendo o que ia encontrar pela frente. E até hoje, quem sabe ele coloca na tua frente uma pessoa cheia do amor de Deus e fala do amor dele para você, recebe essa pessoa aí. Porque de repente você pode estar leproso e não sabe. Porque a lepra, como eu estava dizendo, era uma doença que tinha que estar isolado. Muitas pessoas hoje se isolam por algum problema. E a lepra, se você trazer o significado dela para a nossa aplicação do dia a dia, e espiritualizar o significado dela, ela simboliza pecado. O pecado, ele afasta o homem de Deus. E hoje a Constituição está querendo até dar uma melhorada e quer parar de gerar, para evitar confusão, quer dizer que pecado é tudo aquilo que é certo para você, pode ser errado para mim, para você não é pecado. Então, mas a Bíblia diz que não é assim que funciona. Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. E muitos que sabem que transgride a lei de Deus, se isolam de Deus, se isolam das pessoas. E com isso tem uma lepra na alma, uma lepra no espírito, uma lepra na vida, que afasta da presença de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse amor de Deus é tão grande, mais profundo do que os oceanos, muito grande do que da nossa superfície até o azul do céu, que ele vai atrás desses pecadores, desses leprosos, que Jesus foi atrás. Jesus estava indo lá para Jerusalém, mas passando naquela aldeia. Fez questão de passar ali. Jesus nem forçou muito, porque Jesus conhece todas as coisas. E Jesus até hoje dá oportunidade para que pessoas venham ser curadas. Jesus até hoje dá oportunidade para pessoas serem abençoadas pela presença dele. E ali ele foi, passou. Ali ele vai e 10 se encontram com ele. E vamos aqui no texto rapidinho, se você tiver acesso à Bíblia, não feche, por favor. E se você estiver ouvindo, incline seus ouvidos. Vamos aprender um pouco a palavra de Deus, porque ela nos conduz a milagres. A palavra de Deus nos conduz a conquistas profundas e sobrenaturais com a presença do Deus vivo. Olha o que diz a palavra. E quando Jesus passa, verso 13, eles levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. O verso 14, ele vê e diz para eles, ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Uma coisa interessante que eu vejo nesse texto também, que quando Jesus passa, eles gritam, eles chamam a Jesus. E eles fazem questão da presença do mestre. Até aí tudo bem. Aí eles começaram muito bem.
todos eles gritaram. Hoje Jesus está passando. Hoje Jesus passa através de pessoas até mais simples que você imagina. Jesus passa nas esquinas através de uma criança, de um homem, de uma mulher. Jesus passa lá na sua rua através de um servo dele. Jesus passa de repente com um carro tocando um som que é um louvor ao Deus vivo. E Jesus está passando. Poucos fingem que vê, ou muitos fingem que não vê. Poucos gritam pela ajuda. Mas não importa, uma coisa eu sei, que todo aquele que grita pela a presença de Deus vai encontrar o favor dele. Porque quando eles gritaram, eles podiam ter ficado calados. Aí você me pergunta, mas Jesus não sabia? Sabia de todas as coisas, mas vamos dizer, o texto não fala. Quem sabe se tinha outros leprosos? Era uma aldeia, podia ser aldeia de leprosos. Dali só saíram 10. Mas para você ver como são as coisas, tem uma matemática interessante aqui nesse texto e vamos aprender com ela. Os 10 gritaram e logo Jesus entendeu a necessidade deles, porque Jesus entende a sua necessidade. Quando você clama a Ele, Ele sabe que você precisa, mas Ele precisa ouvir seu clamor. Ele precisa ouvir você clamando a Ele. Isso mostra que a gente é dependente do Deus Todo-Poderoso. E bem-aventurado é aquele que invoca o nome do Senhor, porque a palavra diz que será salvo. E ali eles gritaram. E o Senhor Jesus já deu uma ordem de comando para eles. Vão para o sacerdote e mostra. Olha que coisa interessante. Presta atenção. No verso 14, ele manda eles irem ao sacerdote. E os sacerdotes, eles eram responsáveis na lei de Moisés para estar até tratando dessas coisas. E eles foram lá para os sacerdotes, obedeceram. Primeira característica para a gente conquistar um milagre é obedecer à voz do Senhor Jesus. Muitos querem a bênção, mas poucos querem obedecer. Eles obedeceram. Outra coisa interessante para a gente refletir, porque eles obedeceram antes de receber a bênção, antes de receber o milagre, porque muitos querem receber o milagre para depois fazer a vontade de Deus. Aqui eles não tinham recebido o milagre, eles estavam leprosos ainda, mas obedeceram à voz do Senhor Jesus, porque Jesus falou, vai até os sacerdotes. Olha que coisa linda. Pessoas começam a falar, se eu ganhar isso eu vou para a igreja, se eu ter isso eu vou para a igreja, se eu conquistar isso eu faço isso para Deus. Faça antes de conquistar, obedece a Deus, você vai ver que Deus vai te honrar. Aleluia. Deus honrou esses 10 leprosos, abençoou. Porque quando Jesus falou vai, eles estavam ainda leprosos. Olha o texto, verso 14. E ele, vendo, disse, ide aos sacerdotes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Continua o verso 14. E aconteceu que, indo eles, olha só como que é interessante, até os detalhes do texto sagrado, eles ouviram, entenderam o que era para ser feito e foram. Indo eles, olha o que o texto diz, enquanto eles estavam indo, ficaram limpos. Que coisa interessante. Que revelação profunda. Simples, mas é profunda. Porque antes deles receberem a bênção, eles já estavam obedecendo. E quando eles caminharam, a bênção foi completa. Já estava abençoado. Mas depois que eles foram, indo eles, ficaram limpos. O texto diz que quando eles começaram a caminhar, olha só, eu fico imaginando a cena. 10 leprosos, 10 homens fedorentos, 10 homens isolados da sociedade, 10 pessoas que não produziam nada, 10 pessoas que eram excluídas da família, 10 pessoas que não serviam para nada. Mas Jesus não olha assim. Jesus olha sempre para você, que você é muito especial e você tem um grande potencial. E quando eles obedeceram e foram, uns olharam para os outros. Epa, está acontecendo um negócio aqui. E aconteceu algo tremendo. As manchas começaram a sair. As manchas começaram a desaparecer. Os machucados profundos começaram a cicatrizar. Coisa de poder de Deus, irmão. E Deus faz isso até hoje. Eu aprendo para que eu e você venhamos a conquistar uma bênção, uma vitória, uma conquista, uma libertação, principalmente libertação. Muitas pessoas vão para a presença de Deus. Muitas pessoas não conseguem obter o que precisa de imediato. Mas esquece desse detalhezinho aqui do texto. Indo eles, ficaram limpos. Porque enquanto você caminha com Deus Todo-Poderoso, meu irmão, coisas da parte de Deus acontecem.
Se você ficar lá no seu sofá em pleno domingo, vendo aqueles lixos na televisão que só alimenta a sua alma com porcaria, ao invés de você ir para o culto, você não vai ser limpo de nada, pelo contrário, vai ficar mais sujo e intoxicado. Mas se você se levantar dali e começar a ir para a casa de Deus, buscar a presença do Senhor Jesus, mesmo não acontecendo nada a princípio, mas caminhando, milagres acontecem. Eu não tenho dúvida disso. Porque o texto sagrado me fala isso, e eu sou experiência disso. Quantas coisas que eu obtive na minha vida caminhando, adorando e servindo ao Deus Todo-Poderoso até hoje, mais de 15 anos. Sempre tem sido desse jeito, porque o que a Bíblia diz, meu irmão, é verdade. E eu tenho experimentado isso na minha pele, na alma. E quantas outras pessoas também. Porque enquanto a gente só quer receber as coisas, e pela misericórdia Deus dá, irmão. Pela misericórdia Deus dá. Mas tem um grande diferencial. Eles obedeceram, foram curados na caminhada. Quando você começar a caminhar, independente da bênção que você não recebeu ainda, Deus vai te honrar. Caminhe, avance, mesmo que você não veja a cura, ainda que você não veja seu milagre ainda, não viu, mas você vai ver. Tu verás o milagre. Enquanto eles caminharam, foram limpos. Presta atenção no texto sagrado. Aqui tem outra lição para nós, coisa linda. Como a Bíblia é maravilhosa. Aleluia. Diz assim, o verso 15. E um deles, vendo que estava são. Olha que coisa impressionante. Um deles, vendo que estava são. Olha que tremendo. Voltou glorificando a Deus em alta voz. Dos 10, um volta. Adorando a Deus em voz alta, começa a se expressar, começa a exaltar esse Deus maravilhoso, coisa linda. Aí ele volta, verso 17, melhor dizendo, e respondendo Jesus, disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Cadê os 9? Jesus sabia de tudo. Jesus faz pergunta para saber, meu irmão, para trabalhar dentro do nosso interior. Eu vou abrir aqui, vou trazer um exemplo. Quando, lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, lá no Jardim do Éden, lá quando Adão e Eva pecaram, quando pisaram na bola com o Todo-Poderoso, Jesus pergunta, o Senhor, Jesus, porque Jesus estava lá com o Pai Todo-Poderoso, pergunta, onde estás, Adão? Pergunta, Deus sabe de todas as coisas, porque a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares, Salmo 139, e não tem como escondermos da presença de Deus. Deus faz algumas perguntas meio sem lógica, só para trabalhar dentro do nosso interior, e Deus perguntou àquele homem, não eram 10? Só veio um? Aí faz os discípulos dele começar a pensar. Verso 18, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Vai, a tua fé te salvou. Aqui a gente aprende algo tremendo, coisa simples, mas é tremendo. Jesus ensina aqui que é muito importante a gratidão. Quantas pessoas se vangloriam quando vão às igrejas, recebem revelação, o pregador me revelou, como se isso até carimbasse a salvação dele para o céu. Deus usou o vaso lá para falar comigo. Amanhã na igreja tem um irmãozinho que profetiza. Isso tudo é muito bom. É bênção, que Deus me use em profecia. Isso é muito bom, mas isso não garante salvação. Bênçãos não garante salvação. Bênção é misericórdia de Deus, é graça de Deus, é algo que Deus ama dar para o ser humano. Isso não carimba a salvação. E Deus, o Senhor Jesus enfatiza aqui como é importante a gratidão. Um só dos 10 volta. Vamos analisar aqui. Ele passa numa aldeia. A aldeia de repente tinha mais de 100 leprosos. 10 vêm. O grupo já vem pequeno. 10 recebem a bênção. Todos os 10 foram curados. Mas só um volta para agradecer. 10%. Um volta para agradecer. Olha o mistério do 10% aí. Um volta para agradecer. Dos 10, um volta. Meu Deus. Como o Senhor Jesus enfatiza a gratidão é importante. Porque além de receber a bênção física, o Senhor Jesus deu outra coisa para ele. Olha que coisa interessante. Vai, levanta-te, vai. A tua fé te salvou. Ele não falou que a fé salvou os 9. Ele só falou para esse um que voltou para agradecer. Além de receber bênção, ele foi salvo. Essa é a vontade de Deus. Que todo aquele
que nele crê quem? No Filho dele, que foi enviado aqui, Jesus Cristo, terá a vida eterna. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Ezequiel 33, não tenho prazer, 33:11, não tenho prazer na morte do perverso, e sim que ele se arrependa do seu mau caminho e viva. A vontade de Deus é essa. O prazer dele é abençoar todos, salvar todos, mas a escolha é sua, meu amado. É falando de Jesus. A escolha é sua. A vontade dele não é só te abençoar fisicamente, materialmente. Ele quer te abençoar para toda a eternidade, dando vida eterna. Tanto nessa vida agora terrena, que um dia nós vamos morrer, não sabemos quando, mas enquanto estivermos aqui vamos desfrutar da presença dele, mas após isso aqui também vamos viver eternamente com ele. Então esse texto está ensinando muita coisa para nós nessa noite. E eu venho aqui como servo de Deus, pregador da palavra do Deus vivo, trazer essa mensagem. Caminhe, mesmo que você não veja a resposta de imediato, caminhe. Jesus está passando nas aldeias até agora. Grite por ele se você precisar dele. Jesus está passando na frente da sua rua, na sua casa, na sua rua, na frente da sua casa. Chame por ele. Não ignore Jesus quando ele passar. Não ignore um panfleto quando te derem. Não ignore uma visita quando baterem na porta da sua casa. Não ignore quando Jesus se manifestar a você de alguma maneira, porque ele está te chamando. Quem sabe até nessa humilde voz ele está te chamando mais uma vez para ser curado e salvo. Caminhe. Vai de encontro. Agradeça a ele por todos os benefícios que ele te concedeu. Agradeça. Que você vai ver que grandes coisas esse Deus vai fazer. Grandes coisas esse Deus vai operar na sua vida. Grandes coisas esse Deus vai manifestar. 10 leprosos. Um volta para agradecer. E o Senhor Jesus ainda ressalta que, o verso 18, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, porque o cidadão ele era samaritano. Samaritano para os judeus era reprovado, eles não serviam, era uma briga racial, era uma briga ali de etnias, e Jesus ainda mostra aí, eu salvo quem vocês menos esperam, diz o Senhor. Esse texto nos ensina isso também. Os discípulos só esperavam que a salvação era só para os judeus. Aqui um samaritano faz toda a diferença. Samaritano para o judeu era uma pessoa desprezível, era uma pessoa que não servia para nada, era considerado até um cachorro, de rua mesmo, um cão. Mas Jesus não olha assim o ser humano, o pecador Jesus não olha assim. Jesus não aprova o pecado, Jesus não passa o pano no pecado, Jesus não vai aprovar jamais. Porque a palavra de Deus diz que sede santos porque o Senhor é santo, mas ele ama o pecador, e a vontade dele é de purificar você de todo mal, a vontade dele é purificar você de toda sujeira, e a vontade dele é te limpar mesmo de toda lepra. Olha que coisa interessante, a lepra é perigosa porque ela arranca a sensibilidade. Se a gente está leproso e a gente não entender e não aceitar que a gente está leproso, a gente perde a sensibilidade, porque quando a pessoa está leprosa, a região que está ferida toca e não sente. Então, se você está muito insensível ultimamente, pode ser um sinal de lepra, e o Senhor Jesus quer te limpar disso. Seja sincero consigo mesmo, abra teu coração, agradeça a Ele por todos os benefícios que Ele te deu, dos livramentos de morte, por você ter um trabalho, por você estar aí ouvindo agora essa mensagem. Agradeça a Ele e peça a Ele para te limpar. Se Ele te revelou alguma coisa, se Ele te revelou alguma lepra na vida, fala: Senhor, me limpa. Porque tem 2 tipos de cura. Eu falei uma durante a caminhada, mas Ele também já curou leproso na hora. E aqui a gente aprende 2 coisas com o texto sagrado. Teve um leproso que chegou para frente dele e falou, se apresentou, se ajoelhou e adorou e falou: mestre. Aí Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Olha que pergunta esquisita. Jesus, conhecedor de todas as coisas, o leproso na frente dele, e ele ainda pergunta: o que queres que eu te faça? Porque Deus quer objetividade nas nossas vidas. Deus quer um pedido objetivo. Não quer que a gente fique pedindo coisas sem valor. Ele quer que a gente foque aquilo que de fato é importante. O que tu queres que eu te faça? Que pergunta. Mas Jesus trabalhando no coração daquele leproso. Ele chegou: eu quero ser limpo. Jesus encostou nele e foi limpo na hora.
Na contrapartida, esses foram limpos durante a caminhada. Não importa. O que importa é que Jesus quer te limpar, seja na hora ou durante a caminhada. Eu não sei como Deus vai trabalhar na sua vida. Eu acredito que Ele pode tanto te abençoar na hora quanto durante você caminhar. O que importa é que Ele quer te limpar. O que importa é que Ele quer te salvar. O que importa é que Ele quer te abençoar. Não importa a maneira que Ele vai fazer. O que importa, o que vai fazer a diferença é se você deixar Ele fazer. Aí é com você, meu amado ouvinte. Aí é com você, amado internauta, você que nos assiste aí pela internet, nos 4 cantos deste mundo. Não sei se em algum país alguém pode estar ouvindo essa voz na rua e agora. Uma coisa eu sei, Jesus quer te limpar. Jesus quer te abençoar. Jesus quer mudar a sua história como mudou daqueles 10. Dos 10, um foi mais mudado ainda. Não só por fora. Pessoas se preocupam muito com a mudança externa. Muitos se preocupam em mudar a estética, o rosto. Tem nada de errado nisso. O problema é se preocupar com o interno, com a alma, onde Deus quer habitar, lá dentro. Lá também precisa de mudança. E a mudança começa por dentro. Deus começou a trabalhar na vida daqueles meninos, daqueles homens, e fez uma grande obra. Deus também quer fazer na sua. O Senhor Jesus também quer transformar a sua vida. Olha só como que é interessante. Eles obedeceram. Olha a mudança, já era lá dentro. A obediência, lá dentro do coração deles. Olha Deus como vai trabalhando. Depois a mudança foi externa, na pele, fisicamente. E um volta e recebe a salvação para a glória de Deus. Jesus quer isso, meu amado. Mudar a sua história. Jesus, se você se sente leproso, se você se encontra triste, se você se encontra como esses leprosos antes de eles serem curados, se você se sente isolado, pessoas te rejeitam por algum erro, se você tem algum problema na família, seus familiares te rejeitam, os seus amigos te rejeitam, pessoas fazem pouco caso da sua pessoa, eu quero te dizer uma coisa, Jesus não faça isso, Jesus não faz isso. Jesus vai ao seu encontro como ele foi no encontro desses 10 leprosos. Jesus vai lá no encontro deles. Jesus vai ao caminho para encontrar com eles. E Jesus quer te abençoar. Jesus quer te limpar. Jesus quer mudar a sua história. Eu quero fazer uma oração com você. Mesmo aí onde você estiver. Eu quero abençoar a sua vida através dessa oração. Eu quero encerrar essa mensagem simples e declarar que só Jesus é o Senhor e Ele quer te limpar por dentro e por fora. Oremos a Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, quero te agradecer. Meu Deus, corre teus olhos, meu Deus, pois nada está oculto ao Senhor. Mais uma vez eu falei aqui do Senhor, mais uma vez eu falei que o Senhor tem vontade de curar e transformar vidas. E eu quero abençoar cada ouvinte, cada pessoa na rua, na praça, cada pessoa que pôde ouvir essa humilde e singela voz, meu Deus. E em nome de Jesus, que a tua palavra vai de encontro agora a cada coração, que os seus anjos estejam livrando, guardando e protegendo cada um. Eu abençoo, meu Pai, que precisa de uma providência da tua parte. Eu abençoo, meu Deus, aqueles que se encontram enfermos, que o Senhor venha curando, libertando, restaurando, tirando, meu Deus, toda lepra espiritual, toda lepra que impede o avanço. E em nome de Jesus, que essa palavra venha renovar a fé, venha renovar o ânimo, a esperança de que com o Senhor Jesus a gente pode muito mais. Obrigado, Senhor Deus. Abençoe todos os ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Mais uma vez aqui falamos de Jesus. Mais uma vez aqui falamos que Jesus muda história. Falamos que Jesus muda circunstâncias para a glória de Deus. Amém, queridos? Amado irmão, agradeço a oportunidade. Amém. O irmão está pedindo para eu falar algo no jornal que eu mesmo vi. Não vamos fugir do assunto, não. Mas deixa eu vou até mostrar aqui no vídeo. Você aí na internet, você vê. Olha que ponto está chegando. Vou mostrar aqui no vídeo. A que ponto está chegando. Primeira igreja da maconha tem isenção fiscal. Lá nos Estados Unidos isso. E falando de lepra aqui, essa igreja lá nos Estados Unidos, ela está
dizendo que Deus apoia tudo isso, tá? Ela está dizendo que Deus se agrada disso. Não agrada não, porque a Bíblia condena tudo aquilo que faz mal para o corpo. O corpo é um bem que Deus deu para o ser humano e ser cuidado com muito amor e zelo. Está aqui no jornal, é a Tribuna, né? É a Gazeta, melhor dizendo. Está aqui na parte Mundo 33, na página, no jornal de hoje, quarta-feira do dia 10 de junho, na página 33, Mundo. Primeira igreja da maconha tem isenção fiscal. Olha que coisa, irmão. Olha que ponto estamos chegando. E Jesus quer limpar também essas coisas. Jesus não se agrada disso não. E em nome de Jesus. E esse camarada disse que Deus tocou no coração dele. Eu vou ler a matéria aqui rapidinho, que é pequena. Você me permite, meu irmão? Rapidinho. Diz assim, ó. Fumar maconha ainda é proibido em Indianápolis, Estados Unidos. Mas os cultos à erva estão liberados literalmente. Para eles lá, a erva é um deus, a cannabis sativa é um deus. Foi no estado de Indianápolis que um ex-carpinteiro aproveitou a oportunidade aberta por uma polêmica lei de liberdade religiosa, criar o que chamou de Igreja da Cannabis. Bill Levy, 59 anos, decidiu levar os ensinamentos paz e amor, fundando uma igreja para cultuar a planta mais saudável que existe no planeta. Nas palavras dele, a nova religião, olha só, a nova, né? Foi fundada no fim de março, pouco depois que a lei do Religious Freedom Restoration, eu não sei ler muito bem inglês, mas está nesse sentido, foi aprovada em Indiana para proteger a liberdade religiosa. Eu vi o que realmente dizia a lei e aí entrei em um transe profundo e religioso com a cannabis. Falei com Deus e ele tocou minha mão e me disse como fazer. Esse Bill Levin, de 59 anos, ele conseguiu aprovação de isenção fiscal à igreja. Aquela igreja não paga nada, ela não paga nada. E ele disse que Deus está naquela igreja. Meu amado, Deus não está nessa igreja coisa nenhuma. O Deus da Bíblia não, é o Deus dele. É o Deus dele, o Deus da Bíblia não. Então eu estou falando para você ver que estamos no fim dos tempos. E Jesus é mestre em curar lepra. Ele pode te curar de qualquer vício também, tá bom? Ele tem esse poder, tá bom? Então só questão de curiosidade, é uma nota que tem aqui, muito interessante, para você ver a que ponto. Mas o Deus verdadeiro continua em cena, através de sua igreja. O Deus da Bíblia continua em cena, querendo salvar os perdidos. O Deus da Bíblia continua chamando você, que quer mudar de vida. Você, que ama Cristo Jesus e quer um particular com Ele. Ele tem esse poder. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Tenha uma ótima noite para você e sua família. Você que está no trabalho, Deus te prospere aí em tudo que você fizer. Deus te guarde, você que está andando aí na rua. Você que está indo ao trabalho, você está chegando à escola, do trabalho também. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor Jesus. Você e tua família tenham uma ótima noite para a glória de Deus. Estamos aqui do lado da farmácia, no bairro Taquaraú, frente à pracinha do bairro, a Igreja Evangélica Vida, culto aos domingos de adoração e louvor, que tem sido uma bênção. Durante a semana nós temos culto nos lares, que são nossas células. Estamos abençoando muitas famílias, fazemos culto nos lares e falamos de Jesus nessas casas. Tem sido uma bênção para a glória de Deus. Também na sexta-feira, nosso culto de libertação. Deus tem feito muitos milagres ali no nosso meio, tem curado muitas pessoas. É tudo simples, meu irmão, mas é com a presença de Deus ali em nosso meio. Deus te abençoe. Fique à vontade, em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão, pela oportunidade, tá bom? Rádio Popular, agora são 18 horas e 49 minutos, né? Nós permitimos, né, que o pastor trouxesse essa informação dentro do tempo aqui
do horário do programa Jesus, para nós vermos o que está acontecendo, né? Exatamente. Daqui uns dias vão criar a igreja de A, igreja de B, igreja de C. Eu acho que seria muito mais fácil criar a igreja chamada Satanás, que era muito mais fácil. É uma forma de Satanás mostrar de que ele quer entrar exatamente no mundo afora. Então, quando nós fizemos uma abertura, e você que nos acompanhou desde a nossa abertura, o que nós fizemos falamos na nossa abertura, e o pastor veio trazer a mensagem, e agora com essa matéria exatamente. É de a gente não se espantar. Se você é um estudante, se você é um praticante e você conhece a Bíblia, então você não se escandaliza, porque Jesus falou que os fins dos tempos, coisas absurdas, nós viríamos. E só vai conseguir ver e perceber que isso não é de Deus quem realmente lê a Bíblia, quem realmente adora Jesus verdadeiramente. Então, para outras pessoas, talvez que não tenham esse compromisso com Jesus, vai achar que é de Deus, mas não é um Deus falso, tá? Mas vamos deixar Deus tomar conta. Jesus, com certeza, Deus está permitindo todas essas coisas, porque vai chegar a hora dele fazer vir fazer a sua colheita. 18 horas e 51 minutos, eu quero agradecer o pastor Kleber, nos atendido no programa Falando de Jesus, de aniversário de 1 ano. Ele também que é um dos percussores, né? Pastor Kleber começou conosco lá exatamente no dia 2 de junho de 2014, e quando ele pode, sempre na sua agenda, ele tem nos atendido para trazer a mensagem da cruz, a mensagem da palavra de Deus. Rádio Popular, são 18 horas e 51 minutos, 18h51, e nós vamos encerrando a nossa participação. E você que está nos ouvindo, muito obrigado a Deus, em primeiro lugar, por ter permitido que você esteja do lado de lá, nos ouvindo e acompanhando o programa Falando de Jesus. Amanhã nós convidamos você novamente a partir das 17h45. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. O som do Brasil para o mundo. Simples assim. Aqui na Popular você começa muito bem a sua noite. Momento Gospel, louvor e adoração.